Fala, meu amigo, colega médico, seja muito bem-vindo ao podcast do Médico Mentor. Hoje eu estou aqui com um convidado que eu, como médico, já queria ouvir há bastante tempo e o objetivo é trazer mais clareza para você que quer sair da mediocridade, para você que não quer ficar refém do sistema que te escraviza enquanto médico, seja convênio, seja modelo mental, seja o que for. Então, você que quer resultados diferentes, seja muito bem-vindo a esse podcast. Quero apresentar para vocês meu convidado de hoje, que é o convidado, como eu disse, que eu já queria ouvi-lo, né, há bastante tempo, que é principalmente aí um expert de vendas, alguém que saiu do universo técnico, assim como nós, né, da área de engenharia e foi para o mundo hoje um dos maiores mentores de mentores que eu conheço. Quero apresentar para vocês Léo Toledo, cara. Muito Show de bola, irmão. Obrigado pelo convite, viu, Daniel? Prazer estar obrigado, aqui com cara. vocês. Raulzão, me conta o seguinte, cara, você saiu basicamente de um meio de técnico, Total. né, um meio muito clássico em termos de formação, Uhum. de construção de conhecimento. O que você viu ou não viu dentro da engenharia que te fez pensar, abrir a mente, pivotar? Como é que foi essa jornada, digamos assim, de se reinventar dentro da carreira? Muito bom, Daniel. Cara, primeira coisa, eu confesso que eu nunca imaginei, por exemplo, trabalhar com mentoria. O que eu entendi quando eu estava ali no momento de colocar energia na carreira, sabe aqueles 5 primeiros anos que você fala, agora eu vou arrebentar, só vou trabalhar? Eu dei meio que um passo atrás e falei assim, peraí, deixa eu entender para onde esse acelerar vai me levar. E aí eu comecei a olhar referenciais. E o que eu concluí foi: se eu for engenheiro, eu vou estar o tempo todo vendendo meu tempo. Eu vou estar lá na corrida dos ratos do Pai Rico, Pai Pobre. Entendi. E eu não tô falando que o problema está na engenharia. Isso é uma realidade para o médico também. Isso é uma realidade para o advogado, para qualquer um. Eu entendi que eu precisava dar um passo atrás e ser empresário. E nada impede que eu seja um empresário com uma atuação na engenharia. Mas antes eu sou empresário. Perfeito. E quando a gente entende que a gente precisa ser empresário, existem algumas habilidades que vão caracterizar um bom empresário. Então, volto a dizer, nada impede que eu seja um empresário na área médica, que eu opere, eu faço a cirurgia, eu tenho uma atuação técnica no meu negócio de medicina. Mas antes eu tenho um negócio, antes de ser médico. Então eu comecei a entender que eu precisava desenvolver habilidades que eu nunca tinha visto. E olha só que eu tinha feito o UFSCar, que, pô, é uma das melhores universidades do Brasil e tal. E, cara, a hora que eu fui ver empresários, pessoas falando de liderança, de gestão, falando de marketing, de se posicionar, de venda. Falei, nossa, mas venda não é negócio de quem não deu certo, né? E aí foi onde eu comecei a virar a chave e perceber que aquelas habilidades que eu tinha desenvolvido na minha carreira, elas só serviam para eu ser comandado por alguém e eu ia estar a todo momento na renda linear, trocando tempo por dinheiro e de uma forma muito aquém do que poderia. Então, naquele momento, Daniel, eu entendi que eu precisava desenvolver essas habilidades. E aí foi quando eu tomei a decisão de emergir na área comercial. Eu atuei em parceria com uma multinacional focado na área comercial. Porque o que eu entendi? Não era nem pela grana, mas eu entendi que o maior ativo que eu ia construir focando ali era a pessoa que eu ia me tornar. Porque eu ia aprender a vender, eu ia aprender a prospectar, eu ia aprender a liderar. Eu comecei a ver pessoas que já estavam naquela jornada. Pô, eu lembro, há 8 anos atrás, eu fui para um evento. E nesse evento de treinamento, eu vi o Caio Carneiro. E na época ele já era muito bom. A hora que eu vi, eu falei, cara, peraí, eu virei a chave. Eu falei, se eu falar igual ele, eu faço o que eu quiser. Eu não tô nem aí se eu vou vender engenharia, se eu vou pra medicina, eu não sei o que eu vou fazer. Mas falando desse jeito, eu faço o que eu quiser, eu vou ter essa liberdade de decisão. Eu não vou ficar restrito ao mercado, ao momento, ou qualquer coisa assim. Então eu emergi muito forte na área comercial. E aí, Daniel, pulando um pouquinho pra frente, dito e feito. Cara, depois veio pandemia e tal, as coisas começaram a mudar. E aí eu vi na época o Caio vendendo Clex por 250 mil. Eu falei, ele ficou louco. Porra, não é Foi aí que possível, você velho. começou. Não, foi aí. Eu falei, cara, não é possível. A minha jornada não tem muita diferença da dele. Se eu cobrar um pedaço disso aí já tá interessante, deixa eu entender, né? Aí, cara, peguei meu WhatsApp e comecei a olhar para pessoas que tinham potencial para consumir o que eu tinha de know-how.
que naquele momento era prospecção, venda e liderança. Aí eu comecei a ajudar médico, dentista, advogado, engenheiro. Eu não tinha um nicho específico, não era para mentores. Mas eu comecei a ver ROI, mexer ponteiro. E aí, ó, eu falo que depois que você viu, não dá para desver, né? Na hora que eu comecei a ver margem, escala e tal, eu decidi emergir nesse mercado. Mas olha só um detalhe importante que eu acho legal de trazer. Quando eu decidi fazer esse movimento, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu olhei para minha lista. Eu olhei para as pessoas que eu conhecia. Eu conheço médico que está testando 3, 4, 5 páginas de venda e não olhou o próprio WhatsApp. E não falou com o cara da academia que comentou que precisa daquilo que ele tem para oferecer. Ele não trabalha reativação. Às vezes ele tem lá na base dele 1000 leads. Ele já atendeu 500 pessoas. E ele não volta nesse povo. Poxa, o CAC já tá pago, né? Já tá lá, velho. Como que você não vai falar com eles? Eu não tô falando que não é pra testar a página, mas tem o low hanging fruits, né? Tem algumas frutas baixas aqui. Por que você não fala com esse povo? Então é mais ou menos essa visão. Maravilha. Léo, pelo que eu entendi, assim, a tua porta de entrada para esse universo empresarial foi a atividade de vendas. O que é vendas para você? Assim, qual que é a essência de vendas na tua cabeça? Boa. Daniel, eu creio que venda tem muita relação com despertar consciência. Porque, vamos lá, se a pessoa só vende para quem procura ela, sabe aquele cliente que a pessoa, ela não tem que vender? Eu caracterizo mais como só o marketing do que a venda. Tipo assim, o cara chegou e comprou. Tá. Eu falo brincando que foi Deus que mandou, entendeu? Não foi você que vendeu. É tipo você assim... Você sofreu a venda. Você sofreu a venda, enfim... Esse cara, ele por muitas vezes, quando ele já chega com um alto nível de consciência, decidido e tal, cara, ele não pesquisou só você. Então perceba o seguinte, por vezes esse cara que chega já muito pronto para comprar, ele é o cara que vai olhar e vai falar, ah, mas o fulano ofereceu tal coisa. Ah, mas o Beltrano ofereceu tal coisa. Por quê? Porque ele já tá pesquisando aquilo. Por exemplo, tava falando agora com a minha esposa, em janeiro eu vou comprar outro carro. Aí eu falei assim, em janeiro, amor, não sei se eu vou comprar, vou começar a pesquisar. E eu sou chato. Então eu sou o cara que eu vou chegar e falar assim, Daniel, mas o fulano tava oferecendo com 10 mil km rodado, velho, com a blindagem XPTO. O seu tá com 20, velho. Como que você quer cobrar o mesmo preço? Não, faz alguma coisa melhor. Entendeu? Então esse cliente que já pesquisou a respeito, ele enche o saco. Por outro lado, eu comprei minha passagem lá pra África. Irmão, eu só comprei, eu nem olhei, eu só falei, compra aí. Porque eu não queria gastar meu tempo pesquisando. Então eu nem sei se ele me passou pra trás ou não, entendeu? Entendi. O que eu tô querendo dizer é, quando você só vende pro cara que te procurou, você não vendeu. Só que existe um problema, que por vezes esse empresário, ele pode estar na competição de quem tem a menor margem. E talvez ele ganhe essa competição. Porque ele não tem processo de venda. Então ele só converte aquele cara que já veio decidido. E esse cara que já veio decidido já falou com outros 300 profissionais. E ele enche o saco. Mas tem o cara que ele precisa do que você tem. Ele precisa, ele vai tirar valor, ele vai ficar muito feliz de fazer o procedimento, qualquer coisa assim. Mas ele tá tão na correria do dia a dia que ele nem olhou para isso. Quando você faz um bom processo de venda e desperta esse cara, e esse despertar pode ser com conteúdo, tá? Mas só o conteúdo não vai converter, você vai ter que vender literalmente. Esse cara, ele não vai pesquisar. Quem que tá mais barato, quem que tá mais caro, quem que oferece o quê? Cara, ele gostou de você, você conectou com ele, você vendeu pra ele, ele vai comprar. Ele não vai encher seu saco, ele vai comprar o pacote completo e etc. Então eu vejo muita gente batendo cabeça nesse oceano vermelho do cara que já tá procurando. Enquanto que às vezes tem o cara que nem tá procurando, mas tem total compatibilidade. Eu vou dar um exemplo para ficar didático no meu mercado. O que a galera geralmente faz? Deixa eu ver quem que já é mentor para ajudar a escalar. E eu não, vai, continua aí. Eu vou falar com um empresário que nem sabe que pode ser mentor. Entendi. Ele vai olhar, eu vou falar assim, filho, você vai investir, sei lá, 250 mil, você vai ter um payback em 2 meses. Na franquia seria 2 anos. Tá lindo, tá lindo. Ele nem sabe que tem gente que vende, entre aspas, a mesma coisa por 30 mil. Sacou? Entendi.
É óbvio que daí entra uma entrega mais robusta, não adianta você só precificar além, né? Você tem que Lógico. ter uma entrega diferente. Mas não vai ter essa encheção de saco, entre aspas. Então, respondendo sua pergunta de forma objetiva, venda é despertar consciência. Venda é você tirar a pessoa do piloto automático. Ela possivelmente tá incomodada, vou dar exemplo na plástica, ela tá incomodada com o abdômen dela há 5 anos, irmão. Aí ela olha pra você e fala assim, não, legal, eu vou dar mais uma pensada. Filha, você vai dar mais uma pensada no quê? Todo dia que você olha no espelho é uma faca que entra na sua barriga de incômodo. Você vai continuar procrastinando essa decisão por quê? Ela já tá tomada, você só tá adiando, você só tá sofrendo à toa. Então, se você não liderar a pessoa para a decisão que é melhor para ela não compra. E se ela não compra, você não gera transformação e você não ganha dinheiro. Porque às vezes o médico fala assim, não, né? É muito comum isso hoje. Poxa, porque o fulano que se formou faz 3 anos, tá ganhando muito mais dinheiro, porque é injusto, porque não sei o quê. Mas aí eu te pergunto, quem tá atendendo mais gente, partindo de um pressuposto que ele atenda bem, né? Quem tá atendendo mais gente e com mais profundidade? Ele? Então ele merece estar ganhando mais. Ai, mas eu sou incrível, eu tenho 40 pós-graduações, mas você não atende ninguém, você tá uma moeda de ouro no fundo do oceano, o que adianta? Então tem que vender. Perfeito. Imagino que você deve já ter tido ou ter muito contato com médico e mentalidade do cara da área médica. O que você enxerga de erro mais comum que impacta diretamente resultado? Resultado financeiro, seja em tempo, seja satisfação pessoal. Vamos supor que chegou um médico, você tem na tua base de mentorados e você tem pouca informação. Quais seriam os itens ou etapas ou pontos que você teria uma atenção num primeiro momento? Cara, eu vou no óbvio, vou entender. Legal, Normalmente eu vou em cima do que todos que eu vejo que tem problema. Quais são esses pontos? legal. É bom que o podcast não é meu, que daí eu posso ser mais direto, né? Porque daí o povo fica bravo comigo e não com você, né? Acontece, mas, cara, vou falar, teve um amigo uma vez que falou o seguinte, também é mentor, e uma sacada assim, normalmente o impacto, não sei se acontece nos outros nichos, eu basicamente trabalho como mentor com médicos, isolado na área médica. E nos discursos, quanto mais a gente é agressivo, bate, mais a gente gera convencimento, entendeu? Então pode ser agressivo. Irmão, então assim, eu vou começar com o que eu sinceramente acho que é o principal, mas é subjetivo, e depois vou pro prático. O principal, zero de dúvida, é orgulho. 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 O médico, ele é médico, e aí ele é orgulhoso, ele tá com o carro parcelado em 380 vezes, ele tá ganhando 100 mil por mês, e por isso ele acha que ele é incrível, porque talvez na cidade dele, na mesa pífia que ele tá, ele é o melhor, e aí ele fica entorpecido com os tapinhas nas costas e não se dispõe a desenvolver novas habilidades. Enquanto que eu conheço gente que nem formação tem e tá ganhando muito mais do que 100 mil. E aí? Só que ele fica sentado naquele altarzinho dele, achando que o Russo é o bambambam, e nisso a vida passa e ele deixa dinheiro na mesa. Então, eu diria que o orgulho, porque ele faz com que a gente se blinde das mudanças que nos levariam para um novo nível. Ele faz com que a pessoa fique na defensiva. Sabe quando você vai falar com o médico e ele tá todo o tempo se justificando? Não, porque aqui, não, porque assim, não, porque assado. Cara, fica quieto. Absorve, ouve, para de argumentar. O que é a argumentação? É a defesa. Ele tá se defendendo, mas eu não tô atacando ele, eu só tô relatando algumas coisas. E aí ele já começa a se justificar. Por quê? Porque ele não quer olhar para aqueles podres que ele podia melhorar. Perfeito. Entende? Perfeito. Então, a gente pode entregar o que for de melhor técnico, mas se ele não se dispuser a olhar e falar, velho, eu sou ensinável, eu estou disposto a aprender, eu estou disposto a mudar, não vai adiantar nada. Perfeito. Então, esse seria o ponto. Agora, trazendo de uma forma muito prática, Daniel. Cara, unânime. O que eu já falei, reativação. Os médicos não trabalham reativação de cliente. Não tem follow-up, não tem pós-venda, não tem nada. É desesperador. Sabe, assim, é surreal. Tipo, vou te dar um exemplo para ficar mais didático e porque nessa área é muito simples, tá? Galera que trabalha com nutrologia. Eu falo assim, irmão, vamos lá.
Pega todo mundo na história que se consultou 2 vezes ou mais com você. O cara ir uma vez, talvez ele não tenha gostado. Mas ele foi 2, velho. Ele voltou. Ele voltou. Ele gostou de você. Apesar de você. Entendeu? Aí você olha lá, irmão. O último contato com o cara foi quando o cara pediu alguma coisa, porque ninguém mais falou nada. Cara, se você fizer... Gente, quem tá nos ouvindo, tá? Isso serve também para outros tipos de especialidades, tá? Não é só pro nutrólogo. Mas eu tô trazendo pra nutrologia porque é mais desesperador ainda. Porque é uma área que tem muito essa recorrência, né? Às vezes a cirurgia plástica vai ser outra cirurgia. Exato. Né? A não ser que tenha dado... Exatamente. Esse é um dos grandes problemas da cirurgia plástica. Mas aí ele não vai querer operar de novo porque deu merda, né? Exatamente. Então, mas geralmente o ponto de vista é, cara, ninguém reativou, ninguém se conectou, ninguém trabalhou a indicação que seja, dentre outras coisas nesse sentido. Então assim, Daniel, reativação. Aí você fala, Léo, mas na plástica vale? Vale. Porque, na minha concepção, posso estar errado, mas a plástica tem alguma semelhança com tatuagem. Quem faz uma quer fazer a segunda. Se ela gostou e tal, então, poxa, a pessoa fez, sei lá, uma rinoplastia. Daqui a pouco ela tá incomodada com a cintura. Poxa, eu tava incomodado com o meu nariz, eu fiz, eu tô me sentindo muito bem, então vou fazer pra barriga também. Existe uma sinergia, vamos colocar assim, né? E outra coisa, quando você reativa, não pode ser aquela reativação de, vem comprar de novo. Cara, às vezes é uma reativação de feliz aniversário, entendeu? Sim. Às vezes é uma reativação de, vou dar um exemplo que a gente já conversou uma vez, mas que tem gente já fazendo e tá dando bom, que é fazer masterclass. Cara, às vezes é chamar o cara para uma aula de fim de ano. Olha, fulana, a gente decidiu fazer uma aula de fim de ano, uma aula coletiva aqui, em que eu tô conectando só pacientes premium. E eu lembrei de você. A gente vai falar sobre, sei lá, hábitos saudáveis, sobre tipos de cirurgias. Enfim, aí você traz um tema que vai agradar o seu ICP, o seu cliente ideal. E além de você reconectar essa galera, reativar, reaquecer, redespertar um desejo que às vezes ela já tinha, mas ela engavetou, você ainda libera ela trazer uma convidada que se importa com a estética dela. Exemplo. Então, a reativação não precisa ser só de, vem aqui comprar outra cirurgia. Então, esse é um erro. Não faz follow-up, não faz reativação, não mantém ponto de contato. Segundo erro, só vende para quem procura. Então, exemplo, eu sou cirurgião plástico. Aí tem alguém lá que já curtiu 85 fotos minhas. Ela já comentou em todas, falando quanto que ela admira meu trabalho. Aí eu entro no Instagram dela, ela tava em Londres, aí depois ela tava no Torre Eiffel, e depois ela tava na Havaí. Vulgo, ela tem dinheiro. Cara, por que você não manda um oi pra essa abençoada? Troca uma ideia. Por que ela tá curtindo tudo? Por que ela tá comentando? Alguma coisa ela gosta, algum interesse ela tem, senão ela não tinha te seguido. Interessante. Cara, isso faz mais ou menos um ano que eu simplifiquei a rotina de prospecção dentro da base de seguidores para simplificar, para conseguir escalar, porque se selecionar muito, o time não consegue entender. Pra você ter uma ideia, cara, a gente tem uma rotina em que a equipe realiza ao redor de 300 prospecções dia. Essa brincadeira me gerou, esse ano, mais de R$1 milhão. Sem um investimento em tráfego e basicamente sem precisar de nenhuma indicação. Vou ser bem simplista com o pessoal aqui. Quanto que a pessoa que faz isso ganha por mês? De média. Não, falei. 2.500. 2.500. Então vamos fazer aqui, ó. Não, gente, vamos fazer. Eu gosto dessa, ó. Então, R$1 milhão. Dividido por R$2.500, 400. Dividido por 12, até a aposentadoria dela tá pago. 33 anos de trabalho dela tá pago. Você tá me entendendo? Não tem cabimento a pessoa não ter essa pessoa. Então, definitivamente, esse é um dos erros fortes. Terceiro ponto, eu acredito que é a questão de gerar conteúdo, né? Isso ajuda muito, antes e depois, e interagir. Aliás, esse é um ponto, tá, irmão? Que eu julgo importante, porque eu me conecto muito com isso. Mas eu vejo que quem tem dinheiro geralmente também. Que cara, você é médico, você tem antes e depois, você é maravilhoso. Mas entenda que pessoas se conectam com pessoas. Para de fazer aquele feed que só tem antes e depois. Em algum lugar, você tem que falar, cara, seus princípios e valores. Você fala que você é pai. Eu vejo médico que, cara, eu encontro toda semana lá na Lagoinha. Tem 3 filhos, é incrível.
Eu vou ver o Instagram só antes e depois. Perfeito. Não dá nem pra saber que o cara é pai. Tem um puta casamento que eu não sei. Entendeu? Aí, pô, se eu vejo com um cara, pô, ele é pai, ele é família, ele tem os mesmos princípios, cara, deixa eu até indicar, ó, tem o fulano lá, fala com ele. Poxa, isso dá diferença. Então, eu vejo que, às vezes a pessoa sai contratando agência e vira um catálogo o Instagram. E eu não tô falando que não tem que ter antes e depois, é óbvio que tem. Mas tem que saber quem você é, o que você Perfeito. acredita também, né? Perfeito. Eu vejo que é um outro erro. Cara, essa brincadeira do antes e depois, eu já sou um pouco velho nessa jornada. Quer dizer, eu estava na medicina antes do antes e depois, né? Na área estética. O que é muito curioso, antes dessa flexibilização do código de ética médica, uma coisa que eu via muito era assim, na cabeça do médico, tudo se resolveria a partir do momento que fosse liberado ou flexibilizado isso. E eu já estudava um pouco de marketing na época e eu já estava com a cabeça lá na frente. Falei, cara, enquanto a galera não entender que a solução não é só isso, é óbvio que faz parte, a gente não consegue avançar. Porque tudo na cabeça do profissional médio era, na hora que liberar o antes e depois, tudo vai se resolver. Hoje, liberou e para muitos o resultado não mudou. É isso aí. Então, É isso cara, é você verdadeiramente se conectar, né? É isso. É isso quem aí. tá ali. Então eu vejo que é um erro muito comum também. Cara, outro erro comum, né, é ele delegar 100% a venda. Então, por exemplo, a gente até estava conversando, ele pode até ter um time comercial terceirizado, que é alguém que chamou ali da UTI, né, que é o cara que, cara, entra sem fazer nada. E, é melhor, você vai converter. Mas perceba, até tendo um comercial top fazendo por você, ele vai fazer o fechamento. Quem vendeu foi você. Na consulta. Você pode... Vamos lá, isso eu sei que cada um trabalha num formato. Tem o médico que deixa a maquininha e ele que passa, entendeu? Mas não é sobre isso que eu tô falando. É sobre você fazer uma boa apresentação de venda. Perfeito. Às vezes você nem passa o preço, você não recebe, ok, tá tudo bem, você prefere assim, mas você tem que vender. Você tem que vender, que é nada mais, nada menos do que entender de que forma a vida daquela pessoa vai ser diferente seguindo aquele procedimento, o que vai mudar pra ela, o que tá incomodando, há quanto tempo tá incomodando. Poxa, mostrar pra ela que possivelmente a dor de seguir convivendo com aquilo é muito maior do que a dor de ter que passar por um pós-operatório. Isso é vender. Não falei de preço, não falei de nada. Mas eu mostrei pra ela, lembrando, tá, irmão? Aí entra uma crença minha. Não é pra você inventar. Não é pra você vender cirurgia pra quem não quer, entendeu? Pra quem não... Ah, tá incomodando um pouquinho. Porra, então deixa quieto. Agora, é aquela história, né? Se você tá diante de alguém que não precisa daquilo que você vai vender, você não deve vender. Agora, se você tá de frente com alguém que precisa daquilo que você tem pra vender, é inadmissível você não vender. Perfeito. Sabe você estava comentando, acho que é um assunto bom da gente explorar, porque é uma dúvida da imensa maioria dos médicos. Existe essa dicotomia, né? Se a venda ela é feita pelo closer, onde é que acontece efetivamente a decisão de venda, o que faz mais sentido o médico ser o closer ali, com a maquininha do jeito que você falou, ou se o ideal dentro de um conceito mais ticket elevado é eu ter um closer terceirizado. Eu só quero te dar um gancho aqui. Uma maneira, eu tenho um closer que é terceirizado, uma maneira que eu entendi que era uma forma de eu engatilhar o fechamento antes de passar para o closer, é uma pergunta simples que eu faço para o paciente, que é, no final eu me conecto ali, consulta boa e tal, e a minha pergunta é importante para você fazer essa cirurgia comigo? Porque a partir daí eu consigo trabalhar um gatilho Um gancho ali. que é efetivamente a decisão comigo, porque eu posso trabalhar com mais clareza escassez, eu posso trabalhar com mais clareza a necessidade de uma decisão um pouco mais antecipada, sem esse elemento, quer dizer, esse elemento da identidade direta, porque assim, porque eu sou diferente daquela pessoa e porque ela faria comigo e não com os demais. Um ou outro, ele vai me falar diretamente, falar, doutor, não sei, estou pesquisando. Esse normalmente eu peço para a equipe nem não força, só passa lá e eu sei que não vou ter ferramentas para puxar uma boa decisão. Agora, aquele que afirma, não, doutor, eu só vou fazer a cirurgia com você, para mim não existe outra pessoa. Aí eu me coloco no lugar de ajudar essa pessoa a tomar uma decisão. Total. Entende? Então, na sua cabeça, como é que você construiria essa jornada de compra dentro de uma clínica? Boa. Cara, eu creio
que não existe uma bala de prata. Então, eu já fui da época que eu olharia e falaria assim, você que tem que vender, e é isso aí, entendeu? Só que eu comecei a perceber que cada um tá num momento, cada um tem um perfil. Às vezes o cara é igual dieta, né? Não, tem que ser low carb. Aí o cara segue uma semana e depois não segue e foge. Aí, entendeu? Vai pro outro posto. Então, eu acho que assim, existe um ponto de intersecção entre o ideal e o que você tá disposto a fazer. Não adianta você fazer o ideal por uma semana. Mas também não adianta fazer só o que você quer fazer, né? Então, existe um ponto ideal aí, irmão. O que eu julgo, tá? Que existe uma construção de musculatura e de modelo mental, que foi o que a gente estava falando. O cara não vende. Irmão, o cara que é totalmente travado com venda, se eu mandar ele vender, aí que ele vai traumatizar mesmo. Então eu prefiro que ele terceirize, mas que ele comece a construir a cognição de que aquilo funciona, mas entendendo que possivelmente é uma muleta e ele não pode se entorpecer com aquilo, e que ele vai ter que ir lapidando aquilo. Mesmo que ele continue tendo um closer, que eu também não vejo um problema, mas volto a falar, a apresentação de venda é com ele. Perfeito. Então, assim, vamos lá. Léo, eu levo muito bem. Cara, eu sou de venda mesmo. Eu gosto de já, me sinto à vontade, já passar o preço, bora pra cima, já faz ali o Pix, já compra. Ok. Léo, só de ouvir isso me dá pânico. Então não adianta você tentar fazer isso, entendeu? Então vamos pensar o que a gente pode fazer. Pô, você vai puxar um terceirizado? Pô, vou. Beleza. Então, você começa a rodar e a conversão tá, vou dar um exemplo aleatório aqui, tá? Tá 20%. Tá, então vamos começar a entender qual que é a média de um cara top. Ah, Léo, é 40. Tá, então o que a gente precisa fazer? Começar a buscar esses 40. O que a gente vai fazer? Melhorar a apresentação de venda. Você continua terceirizando, tá. Mas o que a gente pode fazer para melhorar a apresentação de venda? E aí, irmão, existe algo que a gente costuma falar em vendas, que quando tem qualquer tipo de problema no processo de venda, quem paga a conta é o fechamento. Ou seja, é igual numa casa, né? Sou engenheiro, imagino que na plástica talvez seja assim também. O cara vai lá, vai fazer a casa. Aí ele vai assentar os blocos e, cara, fica meio torto. Mas a hora que tá ali na construção, você meio que nem vê. Mas, irmão, a hora que bota a massa corrida, que passa, que termina, você olha e fala, isso aqui ficou uma Aí fica claro, entendeu? Por quê? Porque foi a hora que chegou a hora da finalização. É a mesma lógica. Talvez o problema não foi no fechamento, às vezes foi na qualificação, às vezes foi na prospecção, às vezes foi na apresentação de venda. Às vezes foi na consulta. Às vezes foi na consulta, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a tendência é ficar apontando o dedo. Ainda mais voltando na questão do orgulho. Não, o problema não sou eu sou incrível, as pessoas me admiram. Cara, a apresentação foi ridícula, a consulta foi ruim, por isso que ninguém consegue fechar, entendeu? Então, fechando a linha de raciocínio, eu não vou decretar aqui uma bala de prata de que você tem que vender ou você não tem que vender. O que você não pode é ficar acomodado naquilo que você quer fazer, mas também não adianta você colocar num outro extremo que você não vai conseguir sustentar. Mas eu creio que você precisa desenvolver a habilidade de venda. Isso eu decreto. Cara, você tem que vender. Perfeito. Ressaltando que vender não necessariamente é passar o preço, passar a maquininha, mas você tem que vender. Perfeito. É aquela coisa, cara, uma coisa que eu descobri na jornada. Ninguém me ensinou isso antes. Que até dentro da construção de uma equipe de vendas dentro da clínica, a equipe tem que se inspirar em alguém. É isso aí. Se você não for o melhor vendedor dentro da clínica, for o cara que inspire em relação ao resultado, você vai ter um problemaço, que é se ver obrigado a ter um sócio vendedor. Que aí, dentro de uma clínica, se não for tua esposa, se não for teu marido, fechou, lascou a vida, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu entendi com clareza quando entrou os educacionais na minha vida. Porque era uma atividade que eu entendia que era necessário, eu sou um vendedor, né, o melhor vendedor, e a partir dali eu entendi uma série de coisas, dentro de montagem de time comercial, exercício da função de vendedor. Então, eu acredito muito nisso, cara. O profissional precisa puxar a responsabilidade para ele, sobretudo na área de vendas, e ele entender que o time não performou, não vendeu, cara, a responsabilidade é dele. Ele precisa vender. Seja, mas não é o ideal, não me sinto confortável. Cara,
o que você tolera na tua vida. Isso aí. Entendeu? Então, É isso aí. é uma coisa meio complicada. Eu queria explorar a tua experiência, Léo, em relação à precificação. Boa. O que você acredita que são erros comuns de uma precificação ruim dentro da área médica e qual seria a tua estratégia de precificação para um médico ou um profissional da área da saúde que eventualmente te pediu ajuda? Legal. Daniel, é clássico, né? Qual que é o clássico? Levanta os 10 concorrentes, Exato. divide por 10, bota quero ser premium, então bota 15% a mais, quero ganhar mercado, então bota 15% a menos. É isso aí que a galera faz, né? Até antes de eu chegar aqui, eu tava vendo uma coisa um pouco esdrúxula que apareceu no meu Instagram, mas parece que a Graciane Barbosa lançou uma marca de ovo. É um ovo premium. Eu vi esses dias o ovo da galinha feliz. Já é essa? Já. O pior é que minha filha viu, quis comprar o ovo da galinha feliz. Então é isso. O que eu quero dizer, né, com relação à precificação? Irmão, eu não quero entrar muito na linha técnica da precificação. Tá. Eu quero trabalhar a mentalidade com relação à precificação. Porque, no fim das contas, eu vejo pessoas que são tão, entre aspas, racionais que deixam muito dinheiro na mesa. Perfeito. Porque a grande verdade é que eu já vi médico que se você pegar a média, ele cobra o dobro. É isso aí. Ah, cara, mas você não falou que você queria fazer com o Daniel? Então com o Daniel é assim. Então perceba que a precificação, ressalto, tá? Não estamos falando de commodity. Estamos falando de algo como uma cirurgia, como um procedimento, como uma mentoria. Eu diria pra você que pra plástica é o lugar que isso é mais aplicável de todos, velho. Porque, meu irmão, você vai me abrir. Entendeu? Então, assim, é algo que a gente pode ir muito além do que o racional da precificação. Só que a precificação, ela vai vir associada a algumas coisas que você construiu antes. Por exemplo, desejo, experiência, alguém ter te referenciado, os tais dos antes e depois, Sim. A consulta, a segurança. Cara, o que você prefere? Pagar X numa cirurgia, que você até que tá seguro, ou 3x em uma que você tá muito seguro e que você sabe que você vai ter um pós-operatório incrível, que você vai se sentir bem cuidado, você vai se sentir seguro. Pra pessoa que tem dinheiro, é 3x, velho. Ah, mas 3... Tá, mas eu vou fazer uma vez na vida, velho. Dane-se que é 3x, eu não tô nem aí. É igual o parto, né? Eu fui fazer lá o parto da esposa. Aí ela falou assim, nossa, amor, mas aqui tá 4 vezes o valor de Rio Preto. Eu falei, amor, mas é terceiro filho, é tipo assim, sei lá, se é o último, vambora, vai fazer o quê, entendeu? Perfeito. Pô, porque a cicatriz vai ficar um pouco menor, vai ficar não sei o quê. Pô, maravilhoso, então vamos. Então, quando a gente começa a olhar para produtos que não têm concorrência, como uma cirurgia plástica, desde que você esteja bem posicionado, a precificação ela vem muito mais associada ao quanto você consegue gerar de valor, despertar de consciência, de segurança, do que uma planilha. Por exemplo, irmão, quando você pega, mentoria, é um bom paralelo. Eu cobrava na minha mentoria 140 mil, 132 para ser mais específico. Em um ano eu fui para 240. Como? Subindo R$1.000 na parcela todo mês, ou seja, 12 mil por mês, todo mês. Entendi. Léo, com base em quê? Na minha vontade. Eu sou confiança, né? Na minha vontade, na minha confiança. Enfim, entendeu? Ah, mas o fulano... Eu não tô nem pro fulano, eu não sou fulano. Esses dias um cara olhou pra mim, ele falou assim, Léo, mas... Porque, por exemplo, vou dar exemplo, né? O Davidson tá 200, eu tô 240. Aí o cara olhou pra mim e falou assim, Léo, mas eu tô olhando aqui, velho, do top 10, você tá mais caro, tirando a trinca, né? Por quê? Eu falei, cara... Porque não tem ninguém igual. Eu falei, olha, vamos olhar lá. Quem está lá que... Eu não tô nem falando que isso é melhor. Aí entra você entender que é seu cliente, Del. Uhum. Quem você conhece que tá lá, por exemplo, cara, que tem prezado, sei lá, pelo pilar espiritual. Quem você conhece que tá lá, que tem um casamento legal. Que também tem 3 filhos. Que construiu esse resultado ano passado de top 3 em 6 meses de operação.
e que tem 31 anos. Ninguém. Então pronto, não tô nem falando que eu sou o melhor, só tô falando que eu sou o único. Então se você quiser comigo, é isso aí, não tem outra opção. Perfeito. Tá entendendo? Perfeito. Então entra muito nessa lógica do médico, que é ele entender por que que ele é único. Cara, às vezes a pessoa vai operar com você. Vou dar um exemplo. Tem um amigo, não sei se você conhece, chama Domingos Mantelli. Sim. Beleza, ele fez o parto do Dave Leonardo. Ele fez o parto da Fabi do Caio. Por quê? Só porque ele é um bom profissional associado a ele ter princípios cristãos. E eles também têm, eles sentiram mais vontade com ele. Fim. Perfeito. Tinha outro? Não tinha. Então ele pode cobrar o quanto ele quiser. Perfeito. Cara, você comentou uma coisa interessante que me chama muita atenção, que é o seguinte. Muitos profissionais, e, cara, na medicina, eu não sei quanto na tua vida em outras áreas você viu isso, mas, cara, na medicina é muito bizarro, porque não só por ser uma área técnica clássica, mas porque tem uma visão purista de que para você ser bem remunerado ou ter sucesso, basta ser bom, tecnicamente. E aí, muitas vezes a gente passa por vários problemas. Primeiro, uma questão de mentalidade, uma questão de ego mesmo, como você falou, orgulho, né? O cara, eu me considero, eu não preciso vender, né? Sim. E aí acaba delegando a responsabilidade sobre definir o teu preço, o teu valor para o paciente, que eu acho que é ruim, é bem mais na linha, na minha visão, da autoconfiança do que na linha do quanto o meu paciente acha que vale, né? O meu cliente acha que vale. Como que você desconstrói um pouco essa coisa do basta ser bom tecnicamente para o teu mentorado ou, sei lá, para algum amigo da área da saúde, alguém que você perceba que está preso nessa lógica? Cara, não, eu sou bom, eu preciso ser só bom e todo o resto é terceiro, secundário. Daniel, eu acho que assim, eu falo brincando, né? O que seria do azul se todo mundo gostasse do verde? Eu não acho que a pessoa é obrigada a querer ficar rica, por exemplo. Eu só acredito que ela precisa arcar com as decisões dela. Então, por exemplo, eu sou bom, eu quero ter um resultado bom e não quero vender. Ok. Você está disposto a arcar com as consequências de ficar à mercê do mercado, de perder mercado para, às vezes, pessoas muito piores do que você? Estou disposto. Então, ok. Mas eu sei que só da pessoa estar nos ouvindo não é essa a realidade. Senão ele nem estava ouvindo podcast, ele estava com o pé pro alto vendo Netflix, entendeu? Então, se ele está ouvindo podcast, ele deseja melhorar. Se ele deseja melhorar, ele precisa entender que existe um passo a passo para melhorar. Existe um processo. Aí a gente puxa lá o começo da conversa. Qual é o processo? Se ele quer ter resultado de empresário, o que é resultado de empresário? É ter escala, é ter margem, é ter recorrência, é daqui a pouco ter uma clínica que funciona não dependendo só dele. Ok, isso é um resultado de empresário. Então, se é isso que você quer, você vai ter que se tornar empresário. E aí, o se tornar empresário entra como um dos pilares ter uma boa qualificação técnica. Mas é um dos pilares. É como se fosse assim, poxa, eu quero melhorar minha composição corporal. Tudo bem. É importante treino, dieta e descanso. Aí você fala, mas eu gosto tanto do descanso, então só vou descansar que eu vou ficar no shape. Não, não vai. Porque faltou o treino e a dieta. É a mesma lógica. Léo, eu sou bom. Ok, você tá fazendo o descanso, mas e o treino e a dieta? Mas eu não gosto. Tá bom. Tá bom. Mas sabe uma coisa que me pegou nessa jornada? Algumas coisas que eu ouvi o Flávio dizer. E eu acho que na área da saúde, para o médico que ele se comprometeu em ser um bom médico. E aí eu estou entrando na essência da medicina. Médica. Porque olha só, qual que é a minha limitação muitas vezes para eu entregar algo muito bom para o meu paciente? Tempo e o quanto eu tenho disponível para investir na jornada daquele paciente. Sim. Então, cara, se eu não sei vender, se eu não crio um ambiente em que eu consiga investir mais naquela entrega para o paciente, você não vai conseguir fazer melhor entrega. Você, um bom médico, entendeu? Não. E aí a gente entra nessa dicotomia, né? De ser acessível ou ser efetivamente bom ou resolutivo naquilo que você pretende entregar. Eu quero te fazer uma pergunta, Léo.
O que que é uma venda ética para você? Cara, acho que a venda ética é exatamente aquilo que eu falei anteriormente, que é se a pessoa não precisa, não vende. Perfeito. Mas se ela precisa, você não pode não vender. Porque aí você está sendo conivente com o fracasso daquela pessoa. Independente que seja o fracasso naquela situação. Seja autoestima, cara, eu já vi gente que porque fez plástica saiu da depressão, velho. Quantas vezes eu vi casos de gente que fez plástica e meses depois estava ganhando 3 vezes mais. Loucura. Então, assim, fechando o gancho do que você tinha perguntado, né? Cara, é a pessoa entender que se ela não vender, se ela não desenvolver essas habilidades, não só ela não vai ter o resultado de empresário, como ela não vai conseguir fazer a medicina que ela sonhou, porque ela vai ter que trabalhar no volume. E aí no volume ela perde qualidade. Em qualquer lugar é assim. Perfeito. Segundo ponto, ela entender que, cara, se você não vender, a gente entra um pouco naquela linha, né? De que o maior problema não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Pô, porque o fulano não é bom e ele tá atendendo gente. Claro, você que é bom não abre a boca. Perfeito. Aí o cara tá ouvindo ele. Agora, se você que é bom tivesse abrindo a boca, possivelmente a pessoa estaria vindo até você e você entregando algo de excelência para ela, Perfeito. né? Então, acho que esse é o ponto. E aí, falando sobre a venda ética, eu acho que é muito associado a você liderar a pessoa para a decisão que é melhor para ela. Perfeito. Então, eu vou te dar um exemplo, né? Eu falo brincando que em vendas, a pergunta é a lanterna. Ou seja, você nunca vai inventar algo. Você só pode iluminar algo que já existe. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Vou trazer para a parte empresarial que fica muito didático. O médico fala assim para você, Daniel, cara, tá difícil porque eu tô tendo que trabalhar no volume, porque eu tô com dificuldade na precificação, porque eu não tô conseguindo cobrar um ticket mais alto, eu não tô conseguindo converter, a operação tá cara porque eu expandi a clínica. Legal, fulano, entendi. Há quanto tempo você tá com esses desafios? Ah, Daniel, já faz desde a pós-pandemia, faz aí uns 3, 4 anos. Entendi. O que isso tem gerado como consequência? Pô, minha margem tá ficando cada vez mais apertada, eu tô perdendo fatia de mercado, tô trabalhando demais. Entendi. Mas isso gera algum tipo de consequência no seu dia a dia? Uai, Daniel, tô trabalhando demais. Tá, mas o que isso acaba acarretando? Cara, eu tô quase divorciando. Irmão, não tem mais nada a ver com gestão de clínica. E é uma realidade. Sim. E já tá lá. Você não pode inventar. Tá lá. Ele só não tá olhando. Você só pôs lanterna. Cara, por isso que eu falo que às vezes uma venda bem feita, você já mudou a vida da pessoa antes dela comprar. Perfeito. Porque ela caiu a ficha de, velho, meu orgulho tá fazendo acabar meu casamento porque eu não tô dispondo a aprender gestão da clínica. Perfeito, perfeito. Cara, eu vi, você comentou aqui e eu queria explorar um pouco mais esse assunto contigo, que é sobre o conceito, a ideia do cliente ideal. Uhum. Você tem um passo a passo, ou vamos supor, cara, eu quero orientar um profissional da área de saúde para encontrar o Boa. paciente ideal. Qual que é esse passo a passo, Bucho? Nossa, essa é uma pergunta boa, viu, irmão? Porque essa eu teria colocado nos erros que você Perfeito. perguntou. Vamos lá. Eu falo que o cliente ideal é uma junção de 3 coisas. Quando ele consegue te pagar, o quanto ele tira valor do que você entrega, ou seja, o quanto que aquilo deixa ele realizado, Uhum. e o quanto ele te dá de trabalho. Seja no processo de venda, seja na entrega, fica enchendo o saco, não, pô, não, ele tá receptivo, ele tá disposto a absorver, a fazer e etc. Partindo disso, qual é o erro? Esses dias eu tava falando com um mentorado meu, ele é médico. Eu falei, irmão, quem é seu ICP? Quem que é seu cliente ideal? Ele falou assim pra mim, Léo, são mulheres acima de 45 anos. Aí eu falei, tá, me conta mais. Aí ele falou, cara, eu não lembro os números exatos, tá? É só um exemplo. Cara, eu atendo 300 pacientes no mês na clínica. E a gente tem um faturamento médio mensal de R$600 mil. Falei, tá dando um ticket médio de 2 mil, na área de nutrologia, tá? E aí, e de novo, são exemplos, não era exatamente esse valor. Aí, eu falei, tá,
Legal. Desses 300, me conta mais, vamos entender aqui. Ele falou, cara, passaram 250 mulheres acima de 45 anos. Aí eu falei, interessante. Então elas frequentam pra caramba, né? Frequentam. Tá, vamos olhar de onde veio o caixa? Resumo da história, irmão. Ele tinha ali uns 25 pacientes homens, empresários, entre 30 e 45 anos, que tinham investido no mês, tipo, 250 mil. Era o 20% do 80%. Aí tinha as mulheres, que tinham gasto 1.000.000 cada uma, praticamente pagaram só a consulta. Perfeito. Aí ele falou, meu cliente ideal era mulher, ele só gerava conteúdo pra mulher, naquele cenário, porque eram as que mais vinham. Mas o cliente ideal não é o que mais vem, é o que mais está disposto a investir. Perfeito. Então as pessoas, elas mapeiam o cliente ideal delas olhando para o volume, mas não é o volume. É a junção de quanto ele consegue te pagar, quanto ele tira o valor do que você entrega e quanto ele te dá de trabalho. Então, esse é um ponto. Segundo ponto. Eu sugiro que as pessoas rodem um formulário para quem já foi paciente, já fez um procedimento, para você entender a cabeça do seu paciente. O que seria esse formulário? É um exemplo, tá? Cara, o que você estava buscando quando você se conectou com o Daniel? Qual que era o maior desafio que você tinha para atingir aquilo que você estava buscando? O que mais estava te incomodando? Dentre tantos médicos no mercado, por que você escolheu ele? Qual foi o maior ganho de curto prazo que você teve fazendo procedimento, o que quer que seja? Perfeito. E aí, quando você entende isso, você começa a identificar qual é o sintoma que você tem que comunicar num stories, por exemplo. Eu vou dar um exemplo didático aqui. Você postar lá, né, pensando em alguém que trabalha com nutrologia. Estou abrindo minha agenda para quem tá com a testo baixa, me chama. Quem que vai chamar? Ninguém. Entendeu? Agora, você empresário que sente que não tem mais a performance que você tinha antes, que não tá conseguindo focar, que tá difícil de manter a composição corporal. Poxa, eu atendo muitos pacientes que têm esse tipo de desafio aqui. Me chama que eu vou selecionar 3 horários da próxima semana para atender e tal, tal. O que eu comuniquei? O sintoma, cansaço, falta de foco, etc. O que desperta? Qual que é a isca? É o sintoma, não é o problema. Ninguém compra o problema, compra o sintoma. Então, quando você começa a estudar o seu cliente, o que estava te incomodando, enfim, qual que foi o ganho e tal, você consegue ser muito mais assertivo no marketing. Maravilha, maravilha. Léo, o que você já viu de crença limitante de profissionais da área da saúde aí, em geral, talvez? Que é o que eu quero, provavelmente você já... Cara, a gente vê muita historinha parecida, né? Tipo assim, coisas que as pessoas contam para elas mesmas para justificar o fracasso. Quais que são essas historinhas que você mais encontrou por aí, sobretudo profissionais da saúde? Boa. Cara, com certeza. Não tenho tempo. É uma chave, assim, sabe? Pô, mas você não entende como é pra mim, porque pra mim é muito corrido, porque eu não tenho tempo. E eu não tô falando que não seja corrido. Só que o mesmo cara que me fala que é corrido, ele vai no mercado a cada 2 dias. Entendeu? Ele não é capaz de contratar, igual a gente tava falando do funcionário, contratar alguém que vai fazer as compras e economizar 8 horas no mês. Quanto você produziria mais com 8 horas no mês? Volta na história lá, você paga o salário do ano. O mesmo cara que me fala que não tem tempo, ele, sei lá, fica pesquisando passagem aérea pra comprar. Entende? Então ele fica fazendo atividades esdrúxulas que seria extremamente barato de delegar e que são totalmente delegáveis, porque não são decisões que dependem dele. E aí falta tempo para ele fazer o que é primordial. Perfeito. Segundo ponto. Achar que para você cobrar mais, você precisa única e exclusivamente, entre aspas, entregar mais. Às vezes é entregar diferente. Uhum. É ser mais ágil. Sei lá, vou dar um exemplo lá do nosso colega da MLS. O Marcelo, ele tem uma cirurgia de... acho que é endometriose. Uhum.
Que assim, o padrão é legal, mas não é o diferencial. O diferencial é a rapidez da recuperação e da cirurgia. Uhum. Fim. Então, ele não entrega uma coisa muito diferente, só que é mais rápido e o pós é mais rápido. Fim. Perfeito. Então, não necessariamente ele tem que... Não, mas se para eu cobrar isso, eu vou ter que... Né, a galera da harmonização, vou ter que dar de bônus a testa e a cabeça e a orelha. Mas ele contratou o nariz. Não, mas eu tenho que dar de bônus para cobrar mais. Porra, não tem. Entendeu? Então, às vezes, o cobrar mais está associado à velocidade, à atenção, às vezes está associado a desejo. Ele está bem posicionado, por exemplo, né? Então, acho que essa é uma segunda crença. A terceira a gente já falou bastante, que é a questão de achar que não tem que vender. A quarta é achar que se o cliente, o potencial cliente, parou de responder porque ele não quer, é muito comum. O médico fala assim, não, se ele não respondeu mais, dane-se, deixa ele então do jeito que ele tá. E aí ele não quer que cobre a resposta, não pode reativar, porque, ele parou de responder porque ele não quer. Então dane-se ele, nada a ver. Às vezes ele só tava corrido, às vezes a mulher tava lá e o filho de 3 anos apareceu e ela esqueceu, entendeu? Então essa crença de que, porque a pessoa parou de responder porque ela não tem interesse. E a crença de que o cliente que já fez um procedimento, um protocolo, ele não vai fazer mais nenhum. Então, entra naquele ponto que a gente estava falando, né? Que o único foco vira a captação de novos, mas às vezes não é a captação de novos. E a sexta, que é de novo, o cara que tá lá no Instagram, e aí na rede social, ele achar que se a pessoa não chamou ela é porque ela não quer. Sacou? Perfeito. Tipo assim, não, se ele não me chamou é porque ele ainda não tá pronto pra fazer cirurgia. De onde você tirou isso? Que loucura, entendeu? Então, aí entra naquilo que a gente tava falando, às vezes é sobre iniciar uma conversa. Às vezes a pessoa, ela te admira tanto que ela tem medo de te chamar, velho. Maravilha. Leozão, pra gente finalizar, uma mensagem que você consideraria, vamos supor que tivesse o poder agora de falar com todos os médicos do Brasil. Qual a mensagem você traria para esse profissional em poucos minutos que você considera talvez a mensagem essencial para um profissional subir de nível, né? Faturar mais, entregar mais para os teus pacientes, ser mais feliz em essência. Boa. Daniel, eu creio muito que o nosso propósito aqui na Terra é de multiplicar talento. Nos foram dados talentos e é a nossa obrigação multiplicar, porque aquele que guarda só para si em terra é um servo infiel. Perfeito. Então, perceba que o orgulhoso nos ouviu e fala, talento? Você não sabe o quanto eu me dediquei. Cara, quem te deu a saúde para você se dedicar? Quem te deu a vida? Então, beleza, entendi que eu preciso multiplicar talento. A multiplicação de talento, ela vive no desconforto. E entenda que um dos maiores erros de pessoas que têm um bom resultado é ficar justamente entorpecida com aquele tapinha nas costas. Perfeito. E ela começa a se afastar do perfil comportamental e mental que levou ela até onde ela tá. Porque para ela chegar no bom resultado, ela foi ousada, ela arriscou, ela tomou não, ela foi para cima. Aí ela chegou no bonzinho, aí ela fica entorpecida e ela não percebe que não existe ficar lá. Porque se você não tá subindo, você tá descendo. Tem não sei quantos centenas de milhares de médicos por vir nos próximos anos. A maré vai subir. E aí, como vai ser para você? Depende como estiver o seu movimento. Perfeito. Então, eu acho que a grande mensagem aqui, Daniel, é um convite para multiplicação de talentos. E a multiplicação de talentos é fazer um trabalho ético, entendendo que fazer um trabalho ético exige não só a qualificação técnica, é parar de se colocar nessa caixinha que tá te fazendo performar muito aquém daquilo que você poderia, entender que você trabalhar seu posicionamento, sua visibilidade em sinergia com a técnica, porque tem que ter uma boa entrega. Eu vejo que tem gente que foi pro outro extremo também, só trabalha a gestão e é um pífio, né? Também não adianta. Perfeito. Então, você ter isso em sinergia é o que vai te permitir fazer a medicina que você acredita, ter tempo com a sua família, gerar impacto na autoestima e na vida de outras pessoas e, acima de tudo, muito mais do que o dinheiro que você vai ter,
vai ser acordar todo dia com entusiasmo do que você está construindo, com vontade de acordar e não precisando do remédio para acordar. Então, o meu convite é para que você busque essa zona do desconforto que te leva para um próximo nível. E, sem dúvida alguma, uma excelente forma de fazer isso é se conectando em ambientes como o seu, né? Se conectando em ambientes onde tem pessoas que sobem a régua, se conectando em podcasts como esse. Eu tenho um também que até parecido, chama o Mentor Podcast. A gente fala ali de posicionamento, de venda. Cara, você tem que estar ouvindo isso. A pessoa passou 15 anos na medicina só ouvindo técnica. É óbvio que ainda é incomum para você ouvir sobre venda. É igual eu começar a ouvir coisa em mandarim, eu não vou entender nada. Mas conforme a repetição, eu vou absorvendo. Então, eu deixo esse convite para que a pessoa entenda que, mais do que nunca, está na mão dela construir autoridade, se tornar uma referência, ter uma vida extremamente próspera e gerar impacto. Maravilha. Leozão, quero agradecer. A Parábola dos Talentos é maravilhosa, né, cara? Tem tanto ensinamento ali. Irmão, quero agradecer demais a tua presença. Fica o convite também para a galera conhecer o podcast, né, o Mentor Podcast. Assisto muito, gosto pra caramba. E, cara, sou, digamos assim, alguém que se inspira em você, na tua jornada, naquilo que você construiu. Obrigado. E é importante a gente, como você bem disse, saber multiplicar isso de maneira inteligente. É isso aí. Quero agradecer. Fica o convite para a gente estar junto sempre que possível. E, cara, gostei demais. Obrigado. Tamo junto. Pessoal, lembra de se inscrever no canal do Daniel para continuar acessando conteúdos de valor. Tamo junto. Maravilha. Leozão, obrigado. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, moçada. Fica aqui o convite para os próximos episódios do Médico Mentor. Para você, como eu disse, que quer sair da mediocridade, que quer fugir do que está te prendendo, que certamente é o que o Flávio Augusto já havia ele falar muitas vezes, do sistema, mas existe o sistema dentro da área médica, que são os convênios, modelo mental, os erros comuns, né, os vícios de erro, e é sobre isso que a gente normalmente vai tratar aqui para te ajudar a dar esse passo tão importante na tua carreira e na vida dos seus pacientes. Então, fica ligado.